Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos mais uma vez ao vivo aqui pelo Facebook em nossas práticas de telegrafia. Um forte abraço a todos, agradecemos a participação de todos e convidamos você para participar desta corrente que fazemos aqui às terças e quintas-feiras com uma finalidade: difundir o conhecimento e conversarmos a respeito das coisas aí do nosso dia a dia, do passado, do presente, o futuro, as expectativas desse nosso meio fantástico de comunicação que é o rádio. A todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos ouvem, que estão sempre com a gente aqui, batendo esse papo, a gente deixa um grande abraço. Eu gostaria de dedicar hoje esse nosso Práticas de Telegrafia 003 a um grande amigo de longa data, meu compadre André Alves, que está fazendo aniversário lá pela nossa querida Itajubá, no sul das Minas Gerais. Alô, compadre André, um abraço para você. Deve estar um frio danado por aí. O André mora lá num pedaço do paraíso, mas quando esfria, o negócio lá é muito gelado. Então esse programa está dedicado a você, André. Um abraço, beijo na Mari e nas crianças, meu compadre André, aí pela belíssima Itajubá, no sul das Minas Gerais. Terra de mulher bonita, terra de boa comida. Tem um queijo lá, gente, vou dizer uma coisa para vocês. E tem uma cachaçinha que eu vou te falar. Eu gosto muito de duas, Amélia e Sassafrás, se vocês quiserem aí saborear uma boa pinga nacional de altíssima qualidade com preço muito bom. E também lá fica, rapaz, para quem gosta, ali do ladinho, né? Do ladinho de Itajubá, subindo ali para Maria da Fé, bem na estradinha nós temos a destilaria Musa, que é de pessoas muito comprometidas com a qualidade, que exportam para o mundo todo e que fazem destilados finos de frutas. E eu gosto muito da pinga de banana. Então, alô, pessoal da Musa, se mandar, nós ajeitamos aqui um lugarzinho no nosso coração. Deixa eu mandar uma boa noite para todos que estão participando com a gente. Alô, Anilton Berger dos Santos, um grande abraço para você. Davi Prado Vieira, um abração. O Anilton é o Papai Uniforme Tri Sierra Bravo Alfa, seja muito bem-vindo, um forte abraço. Tá aqui o Davi Prado Vieira, boa noite, Papai Uniforme 2 Oscar Alfa Lima, rumo à classe B, isso mesmo. É isso mesmo, daqui a pouquinho classe B, daqui a pouquinho classe A, e dentro de pouco tempo você também vai estar, como todos estarão também, distribuindo conhecimento, ensinando aos novatos, tá bom? César Augusto, grande César, tá frio aí na nossa Itajubá, César? Um abraço para você, Papai Uniforme 4 Golf Romeu Bravo. Quero fazer uma entrevista com o César, com o pessoal lá da emissora de rádio, lá do meu amigo Zé Maria,
E depois César diz pra gente aí quando é que volta o programa, que é para mim o melhor programa sobre radioamadorismo que já foi feito na mídia brasileira, tá bom? Um abraço lá pro Zé Maria, um abraço pro você, César, tudo de bom aí, tá gelado pela nossa Itajubá. Um abraço, pessoal. 20 horas e 5 minutos, estamos aqui por Votorantim, interior do estado de São Paulo, e iniciando mais uma Práticas de Telegrafia. Nós vimos já nas 2 primeiras aulas uns grupinhos de letras, as primeiras letrinhas, né? E a gente vai aprender mais algumas hoje e falar um pouquinho a respeito de um negócio muito legal mesmo, da nossa história, da história do radioamadorismo. É uma história que é um tanto quanto desconhecida e eu quero convidar vocês para darem uma viagem no tempo nessa história muito legal, acontecida há muito tempo, mas que foi um marco nas comunicações em todo o planeta. Inclusive, em função disso, nós passamos a ter, em função dessa tragédia que nós vamos comentar, nós passamos a ter um sinal universal para emergências, que é o SOS, tão falado SOS. Nós vamos falar sobre isso, ok? Alô, Brum, um abraço para você. Papai Yankee 2 Serra Alfa Hotel, inativo por enquanto, mas daqui a pouquinho tá tudo normal, tudo de volta aí, tá bom, Brum? Um grande abraço. Ô César, escreve pra gente aí como é que estão as coisas lá, depois dá um toque pra gente gravar um bate-papo com você, com a Ari e lá com o Zé Maria, com a turma lá da nossa emissora de Itajubá, lá no sul das Minas Gerais. Eu, durante alguns anos, tive o privilégio de poder participar nas emissoras, em quase todas as emissoras aí da cidade, e foi um período muito legal. Profissionais de primeira linha. E a gente manda aqui um abraço para a turma da Rádio Itajubá, o pessoal da Estéreo Sul, a turma lá da Rádio Panorama, do nosso saudoso Chico Vasconcelos, que já foi pro andar de cima, está vendendo anúncio lá nas emissoras lá. Chico Vasconcelos, que dizia tudo por dinheiro. Aqui também um abração para o nosso querido Adão de Resende, para a turma toda lá da Rádio Itajubá, que agora está no FM. Né? Tem o pessoal da Rádio Jovem, tem a turma da Futura, né? Que eu acho que é lá do Rodrigo. Alô, Rodrigo Rieira, um abraço, tudo de bom. E a turma toda da Prefeitura. Alô, Celinha, querida, um beijo para você. Alô, pessoal aí da Prefeitura e da Câmara Municipal de Itajubá. Tive a oportunidade e o prazer e um privilégio de trabalhar com toda essa gente boa, com toda essa gente amiga. Falando de radioamadorismo, nós vamos daqui a pouquinho falar um pouquinho a respeito do que aconteceu naquela madrugada onde o Titanic foi a pique. E o que isso tem a ver com o radioamadorismo, o que isso tem a ver com as comunicações mundiais, né? O nosso querido Claudemir. Alô, Claudemir, deve estar frio aí em São Miguel Arcanjo, hein? Um abraço, Claudemir Freitas, Papai Uniforme 2, Yankee Delta Yankee. Claudemir, conta aí, tá muito frio? Aí por São Miguel Arcanjo. Marcelo Fernandes também, um abração. Papai Uniforme 2, X-Ray Índia. Abração, querido, tudo de bom, seja muito bem-vindo. Marcos Rogério Correia Leite, um abração forte 73 para você também, querido. Rapaz, César Augusto, toca a cabeça boa, lembro, rapaz, lembro de tudo. Tem coisas que eu não posso contar. Tem coisas que eu não posso contar. Tem muito marido ciumento aí nessa cidade, é complicado. Eu lembro de um negócio, rapaz, eu era secretário de comunicação social da prefeitura, e eu arrumei muitas encrencas lá, em função de gente que queria fazer coisas que a legislação não permitia, né? E um dia, eu dando uma entrevista lá na Rádio Jovem, né? Na época ainda da antiga administração lá da Rádio Jovem, e começaram a chegar uns telefonemas. Lá você sabe, quem trabalha em rádio sabe que tem telefonema que é de verdade, tem e-mail que é de verdade, tem WhatsApp que é de verdade, tem coisa que é inventado ali pela redação, ou para alfinetar ou para tentar levantar o entrevistado, depende do acordo, né? Depende do que foi acertado. E como eu não tinha acerto com emissora nenhuma, né? Eu ali, graças a Deus, eu consegui ter um relacionamento ótimo por respeito de profissional para profissional.
Eu acho que foi a primeira vez que um radialista esteve à frente da Secretaria de Comunicação Social e a gente teve um relacionamento maravilhoso, mesmo quando haviam diferenças políticas grandes entre grupos diferentes de comunicação, tanto de imprensa escrita quanto de imprensa de emissoras de rádio e TV. Muito bem. E aí, eu lembro como se fosse hoje, rapaz, a pessoa que me entrevistava, uma jornalista, ela chegou, olha, eu estou com uma pergunta aqui que é meio constrangedora, até eu particularmente estou acostumado, não ligo para essas coisas, né? E a pergunta era algo mais ou menos assim: como é que o prefeito, o senhor fulano de tal, que já é falecido, o senhor Benedito Pereira dos Santos, pode manter um secretário de comunicação social, uma posição tão importante como essa, que é tão mulherengo? Aí, o que me veio à cabeça foi o que eu falei. Eu falei, olha, querida, sinto muito. Primeiro, eu sou solteiro, né? Segundo, eu gosto muito. A cara da entrevistadora foi a melhor, né? Pena que não existia na época recurso de webcam nem nada, mas foi muito engraçado, né? E assim sucessivamente, né? Então, com várias coisas que a gente passou e muita coisa que acontece em emissoras. Você que é radialista, que está nos assistindo aí, um grande abraço. Deixa eu responder aqui para o Davi Prado Vieira. Alô, Davi, um abraço. Depois diga qual é a sua cidade, por favor. A pergunta que ele faz, ela vem de encontro, viu, Davi? Eu há mais de 40 anos, na verdade esse ano eu estou completando 41 anos e pouquinho, falta pouquinho para 42 anos de aulas que eu dou de telegrafia. Eu mais aprendo do que ensino, não é? Porque a oportunidade de você ser um instrutor, que na verdade é isso, né? É você aprender com seus alunos. São centenas e centenas de pessoas que já passaram comigo nesses mais de 40 anos e eu sempre disse a mesma coisa. Eu sou absolutamente contrário ao exame de telegrafia como matéria de prova. Explico sempre isso. Acredito que a telegrafia, eu chamo de nobre arte. Ela é uma modalidade muito legal, muito bacana, muito simples, mas que para algumas pessoas ela é simplesmente impossível de ser aprendida. Aí você pergunta por quê? Eu explico tecnicamente. A Organização Mundial da Saúde, Davi, ela nos coloca que 15% da população mundial sofre de dislexia, sendo de uma dislexia mais branda até casos muito mais graves. O que a dislexia provoca? Ela provoca, em alguns casos, a impossibilidade total de você conseguir unir o som ao símbolo. Então, o que acontece? Isso não atrapalha em nada a capacidade mental, a capacidade intelectual de ninguém. Tanto que eu tenho vários amigos que são radioamadores, inclusive alguns que são donos de empresas de telecomunicações, engenheiros eletrônicos, engenheiros aeronáuticos que são dislexos, inclusive um deles tem um grau alto de dislexia e projeta, constrói, é dono da empresa, exporta para vários países do mundo equipamentos de radiodifusão e está confinado à classe C por uma decisão aí, digamos, elitista, um erro que se comete, é a minha visão, é a minha opinião, um erro que se comete há muitos anos, porque a telegrafia ela é uma modalidade simples, bacana, muito legal, tá? Mas eu não posso pegar 15% da população e colocar de lado. Eu não posso pegar e condenar 15% da população do mundo por ter uma característica como essa, que é o caso da dislexia, e eu não estou nem falando dos outros problemas de audição. Porque se nós formos analisar problemas de audição de natureza média e grave, eu respondo com uma pergunta: o radioamador pode ser surdo? Você acha que um radioamador pode ser surdo? Ou melhor, uma pessoa surda, um deficiente auditivo total ou parcial, ele pode ser radioamador? A minha resposta é que sim, claro que pode. Quantas e quantas pessoas eu conheço que são deficientes auditivos? Eu tenho um amigo que é deficiente auditivo total, que é engenheiro aeroespacial. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra.
É óbvio que nós temos uma quantidade imensa de modalidades que nós podemos fazer dentro do radioamadorismo, como diz o meu amigo Nilson aqui, eu sempre falo a respeito disso, um grande abraço para o Nilson, PY2 Eco e Yankee Eco. O Nilson ele tem uma definição que eu acho muito bonita, ele diz: o radioamadorismo é uma pedra preciosa com múltiplas facetas. Uma dessas facetas é a telegrafia. Agora, a gente não pode continuar cometendo esse erro de colocar uma matéria que algumas pessoas não conseguem ultrapassar. Entenda. Parece estranho que eu, dando aula de telegrafia há mais de 40 anos, seja contra a prova. Ao contrário, porque eu sou a favor da telegrafia, eu sou a favor da prática, eu sou a favor da modalidade, eu sou a favor de que as pessoas aprendam por gosto e não por obrigação. Nesses últimos 40 anos, quantas pessoas passaram? Eu já perdi a conta, que apenas estudaram, fizeram a prova e abandonaram. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos em 2013 e em vários outros países do mundo mostra na prática de que quando você tem a telegrafia apenas e tão somente como uma modalidade entre tantas, o número de adeptos cresce naturalmente. Depois que eles retiraram os exames, lá em 2003, eles deram um salto de mais ou menos 500 mil estações licenciadas. Veja que no Brasil nós temos apenas 35 mil, em torno disso, hein? Um país desse tamanho, com a potencialidade que o nosso país tem. Então imagine, um país gigante como o nosso, nós temos apenas em torno de 35 mil estações licenciadas. Os Estados Unidos, com quase 500 mil, resolveram, e foi uma briga feia lá por causa dos conservadores, etc., os puristas, etc. e tal. Eles deram um salto quântico, hoje são quase 900 mil estações licenciadas nos Estados Unidos, e o mais interessante, o número de praticantes de CW quadruplicou. Existem clubes, associações, garotada aprendendo, etc. e tal, com gosto, porque é diferente quando você não obriga alguém a fazer alguma coisa. Tudo que é obrigado não é bom. Tudo que é obrigado não funciona bem. Você vai, joga para cumprir tabela e vai embora. Entendeu? Então, Davi, essa é a minha posição, é a minha posição de sempre, desde sempre. Muitos têm uma raiva danada disso, muitos ficam zangados comigo, sinto muito. Eu preservo o meu sagrado direito de ter opinião, mesmo num mundo onde as pessoas estão preocupadas em agradar a todos. Eu tenho pena de quem tenta agradar todo mundo, porque você não vai ser ninguém. Você não terá característica própria. Então, nós vivemos numa sociedade que as pessoas precisam redescobrir o contraditório, entender que eu posso discordar de você e continuar gostando de você e te respeitar. E a gente pode ter ideias diferentes. Tá bom? Vamos lá, mandando um abraço para o pessoal que está com a gente aqui, olha, 20 horas e 18 minutos aqui nos costados da represa de Itupararanga, na nossa capital do cimento, é Votorantim, interior do estado de São Paulo. Então, temos aqui o César Augusto, que está dando muita risada do que eu falei lá a respeito da Rádio Jovem. Alô, Canabra Galhardo, um abraço para você, garoto, saúde para você. Oi, Elisa, seja muito bem-vinda, querida Elisa Reiko, tudo de bom para você, saúde, um grande abraço aí no maridão, que também é nosso colega radioamador, né? Deixa eu ver aqui o que o Brum Brum escreveu aqui. Fábio, existe um caso de surdez que é chamada de surdez de percepção, a pessoa ouve, mas não distingue. Existem uma quantidade enorme de síndromes, de dificuldades. A minha primeira formação acadêmica foi como fonoaudiólogo. Isso lá na pré-história. Foi o primeiro curso de fonoaudiologia no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Então, a gente teve muito contato, e também em função de ser radialista, de ter vivido a vida inteira em emissora de rádio, TV, lidando com a voz, estúdio, etc. e tal. Então, por dever de ofício, a gente começou a estudar, se aprofundar, mas essa foi a razão na época também da curiosidade pelo curso de fonoaudiologia. Muito bem. Eu nunca trabalhei dentro da área, mas tenho como formação, tá? Então, existem inúmeras circunstâncias que podem fazer com que problemas de ordem auditiva surjam, sejam eles leves, moderados, severos ou totais.
não é? Então, é por isso que eu digo, eu não posso. Seria, inclusive, em termos da nossa legislação brasileira, a Carta Magna ainda não foi rasgada totalmente. A nossa Constituição Federal garante a igualdade de todos, todos são iguais perante a lei. Então, eu não posso criar um tipo de barreira que impede alguém que tem deficiência de prosseguir naquele mesmo caminho. Eu não posso criar, eu não posso aceitar. Então, mesmo antes da Constituição de 88, porque eu sou mais antigo do que isso, eu sempre fui contrário ao exame de telegrafia. Até porque eu fico muito feliz quando as pessoas aprendem por gosto e tenho certeza absoluta que se nós fizéssemos provas, como são feitas as provas, eu sempre cito os Estados Unidos, porque é lá que o negócio funciona bacana, entre outros países. Entendeu? Então, nos Estados Unidos, os cadernos de provas eles são elaborados, eles são construídos por radioamadores voluntários que são examinadores voluntários. A Liga Americana, que seria equivalente à nossa LABRE, a ARRL, a LABRE dos Estados Unidos, ela tem uma organização muito legal. E os voluntários, eles participam não somente da aplicação, como do desenvolvimento dos exames. Agora, eu me lembro, eu sou filho de um pai muito legal, meu pai e minha mãe já de saudosa memória, e de uma mãe muito legal e música. Ela foi professora de música, ela durante a vida inteira dela, a ligação dela com a música sempre foi muito grande. E eu fui criado ali, no pé do piano. Minha mãe dava aulas de piano, não é? Então, a gente acaba pegando alguma coisa e vai ficando. Desde criança, você vai pegando aquelas heranças, aquelas informações. E quando eu estava lá, na minha pré-adolescência, adolescência, eu falei, vou tocar em baile. Fazia umas bagunças lá no teclado, etc. e tal. E vamos lá tocar em baile para pegar a mulherada. Né? Porque eu ainda sou pré-histórico, gente. Eu sou da escola antiga. Eu sou ainda daqueles que ainda gostam muito de mulher, entendeu? Foi mais ou menos a resposta que eu dei na rádio, que eu falei agora há pouco. Não tem nada contra quem não gosta, né? O cara não gosta, tal, fica à vontade, né? Mas vamos pegar a mulherada no baile e tal. E olha, quem tocou em baile, quem teve equipe de som, essa coisa toda, quem já foi músico e tal, quem sabe do que eu estou falando. Então lá vai o Fábio, né? Mas para você tocar nos bailes dos clubes, você tinha que ter a carteira da Ordem dos Músicos, nada mais que justo, porque o cara que toca na noite, o cara que toca no baile, o cara que toca no clube, ele está trabalhando. Está de sacanagem também? Tá, mas está trabalhando. Mas ele, para tocar, ele tem que ter aquela carteirinha. Aí como é que você tira a carteirinha da Ordem dos Músicos? Super fácil, você vai na sua cidade, onde tem, ou na cidade próxima, onde tem lá a Ordem dos Músicos, e faz seu exame de músico lá. Quando você chega no balcão, alguém vai te atender e vai perguntar, como foi o meu caso, né? O senhorzinho que estava lá chegou para mim e falou assim, ô meu filho, tudo bom, tá? Você é músico? Eu falei, arranha. Opa, que legal. Qual o instrumento? É piano, teclado e tal. Ele vai, entra aí, abriu aquele balcãozinho. Entenda bem onde eu quero chegar, o que tem isso a ver com o radioamadorismo, com as provas, como elas, pelo menos na minha filosofia, elas deveriam ser. O cara abriu o balcãozinho, eu peguei e entrei lá na salinha. Ele falou, senta ali no piano, tem uma partitura ali, toca ali. Ué, se eu disse para ele que sou músico, se eu disse para ele que eu toco piano, não tem nada demais ele me pedir para sentar ao piano e abrir uma partitura e tocar. Aos primeiros acordes ele, não, tá bom, vamos tomar um café. Sabe por quê? Porque o examinador viu que, eu realmente era o que eu dizia que era. Eu dizia que era música e tocava piano. Sentei ao piano, li a partitura e toquei as primeiras frases musicais. Ele não precisava ouvir a obra inteira. Tá tudo certo. Tá? Então, eu penso que nós deveríamos criar uma estrutura independente, fora de governo, fora de Estado, e fazer o que a RRL faz. Ou será que é bom só para eles? A gente copia só o que não presta? Então,
Como é que é feito lá? Os exames são feitos pelos clubes, pelas associações de radioamadores, supervisionados pelos radioamadores. Os exames são criados, na linguagem criados pelos radioamadores e aplicados. Entendeu? Aí o que ocorre? Qual é a finalidade nossa? Eu, por exemplo, tenho 41 anos que eu ensino telegrafia. Por quê? Eu faço isso. É um serviço voluntário, eu faço porque eu acredito, porque eu gosto e porque foi uma coisa que eu prometi para o meu professor, quando ele me disse qual era o preço do curso que eu estava pagando. Ele chegou: meu filho, faz 60 anos que eu ensino com o maior prazer do mundo. Se você quer me pagar, faça a mesma coisa quando você estiver em condições. Ensine com alegria, com a mesma satisfação que eu faço há mais de 60 anos. E assim, seu Brasil, de saudosa memória, o seu aluno está aqui, 41 anos depois, mantendo a tradição nas nossas aulas de telegrafia. Eu penso, apenas um pensamento, que nós devemos também fazer o dever de casa e devemos fortalecer as nossas instituições. A RRL é o que é em função do princípio do radioamador norte-americano de participar. Se você tem uma participação forte, obviamente você tem resultados muito fortes. Se você tem uma participação muito fraca, os seus resultados não vão ser fortes, porque não é possível. Então, a sugestão que eu faço, já estou me alongando muito, mas é legal a gente falar sobre isso, é que você fortaleça a LABRE do seu estado. Aí você vai falar assim: não, aquele pessoal da LABRE é muito nojento, aquele pessoal metido a besta. Não, não é. Esquece isso. Esquece. Esquece esse tipo de coisa. Qualquer movimento social vai ter gente que é mais para um lado, é mais para o outro, etc. e tal. Então eu penso que o importante é o que a gente pode fazer pelo futuro da nossa atividade. Tá? Então fortaleça a LABRE do seu estado, fortaleça a associação de moradores aí, o clube de radioamadores, o clube de faixa do cidadão da sua cidade, o PX Clube da sua cidade. Tá? Não tem, mas tem aí 3, 4, 5, 10 colegas, forma aí um grupinho, forma aí uma associação, começa a fazer eventos na cidade, vai para uma praça pública, faz uma demonstração, entendeu? Isso tudo faz uma diferença muito grande. E aí eu gostaria de mandar um grande abraço aos nossos chefes escoteiros. O radioescotismo é uma ferramenta maravilhosa de divulgação e cumpre um papel sensacional, ok? Então, é algo mais ou menos por aí. Elisa, minha opinião é que a telegrafia é muito importante, e é, de fato, extremamente importante. É extremamente importante. Mas, para algumas pessoas, ela se torna impossível. E a gente pode trazer, através de outras matérias e outras provas feitas de uma outra maneira mais inteligente, não é criar facilidade, não, ao contrário. É até filtrar mais, mas trazer o pessoal que conhece alguma coisa. Agora, para as pessoas poderem conhecer, a gente precisa ensinar. Para você cobrar de alguém que vai fazer uma prova, você tem que ensinar. Para você poder cobrar, você tem que oferecer as condições para que essas pessoas aprendam. Então, é por isso que eu digo, vamos fortalecer as nossas LABRES, vamos fortalecer os nossos clubes e as nossas associações. Isso vai fazer uma diferença fundamental, tá bom? Canabra Galhardo, minha neta Analice está assistindo comigo e mandando um abraço a todos. Alô, Analice, querida, seja muito bem-vinda, obrigado, um beijão para você. Oi, Cida Oliveira, boa noite, beijão, obrigado por você estar aqui com a gente. Benê Ramos, um abraço, Benê, Papai Yankee 2, Lima, Quebec. Obrigado, querido, muito gentil da sua parte, fique com a gente, muita gentileza sua. Marcelo Fernandes. Poderia ter aulas particulares de CW. Nem sempre temos para acompanhar online. Ô Marcelo, esses nossos vídeos aqui, de uma forma muito simples, a nossa contribuição ela é muito simples, mas ela é feita de forma sincera. Ela fica disponível para você assistir a qualquer horário, tá? Não precisa ser especificamente ao vivo.
tá bom? Os vídeos ficam disponíveis e eu estou copiando também para o nosso canal lá do YouTube. Tá bom, Marcelo? Um grande abraço para você. Vamos lá, gente. Falando de telegrafia, eu recebi algumas perguntas essa semana e uma pergunta que foi bastante... várias perguntas sobre o mesmo tema, vou resumi-las todas. Me perguntaram qual seria o equipamento mais importante para quem quer aprender a telegrafia, para quem quer desenvolver-se na telegrafia. Eu vou mostrar para vocês, ó. O equipamento mais importante são esses aqui, de fábrica, tá? O equipamento é isso aqui, ó. Ouvir, 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 tá? Então, a partir do momento que você ouve, a partir do momento que você presta atenção e principalmente tem uma certa disciplina no aprendizado, os resultados são muito legais. A questão do aprendizado, ela passa por ouvir, ouvir e ouvir. Eu queria fazer um pedido para vocês, deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Cadu Potinati. Alô, Cadu, mestre Cadu, um abraço para você, obrigado por tudo que você tem feito aí pelo radioamadorismo brasileiro. Cadu, com seus vídeos lá, pessoal do lado do QSO Digital, é um trabalho muito legal. Cadu, tudo de bom. Deixa eu ler o que o Cadu mandou pra gente aqui. Cadu Potinati. A telegrafia se torna fácil quando há mágica do interesse e quando começamos a olhar o código Morse como uma modalidade incrível, de fato é mesmo. A gente com muito pouco ou quase nada consegue resultados fantásticos. Cadu, quero gravar um bate-papo contigo. Grande abraço, obrigado. Esse é o grande Cadu. Então, isso aí também foi uma observação muito legal, porque a telegrafia, você pode utilizá-la não só no rádio, você pode utilizá-la em muitas circunstâncias, em muitas situações. Eu ia falar a respeito de uma coisa, mas a gente falou bastante sobre outras, e eu vou tomar a liberdade de falar a respeito de um assunto que aconteceu no Rio de Janeiro, lá pelos idos de 1980, pouquinho antes de 1990. Para quem conheceu o Rio de Janeiro, antes de terem demolido a Avenida Perimetral, vocês talvez não saibam, mas imagine o seguinte: tem a Baía de Guanabara e tinha uma avenida que dava a volta ali, que saía da ponte Rio-Niterói, da Avenida Brasil, etc. e tal. Em vários dos seus muitos quilômetros, ladeada por barracões, etc., alguns bairros mais simples e alguns predinhos, alguns conjuntos habitacionais. Muito bem. A importância da telegrafia, ela pode ser traduzida nessa história que eu vou contar para vocês. Mais ou menos em torno de umas 7 da noite, um trânsito infernal ali na ponte Rio-Niterói, para quem saía do Rio de Janeiro, e um colega nosso, já falecido, ele saindo do centro do Rio, pegou ali aquele trânsito da Avenida Brasil, da Avenida Perimetral, com a intenção de pegar a ponte Rio-Niterói. A noite já caía bem mesmo, já a escuridão tomando conta e o trânsito cada vez pior. E esse amigo nosso, ele, um pouco antes de chegar na entrada ali da ponte, do lado esquerdo, do lado direito está o mar, do lado esquerdo estão ali os bairros, etc. e tal, e alguns predinhos proletários e uns conjuntos habitacionais que existem ali. Naquele tédio do engarrafamento, conversando, estava numa das repetidoras mais divertidas do Rio de Janeiro, que era a repetidora do Pão de Açúcar, que nós carinhosamente apelidamos de Gaiola das Loucas, a 146.670. Por falar nisso, saudade do nosso querido Sérgio Lara Rezende, que já partiu para o Oriente Eterno há muitos anos. E a turma do grupo VHF Rio, aquilo era muito legal, muito divertido. Nesse trânsito, nesse engarrafamento, esse amigo ele percebeu uma coisa, que havia numa das varandas, o trânsito completamente parado, você começa a olhar para o lado, para um outro, etc. e tal, e uma varanda de um desses conjuntinhos habitacionais, ele percebeu que tinha uma lâmpada que ficava piscando, mas alguma coisa no canto de olho dele chamou a atenção, que aquele piscar daquela lâmpada tinha uma cadência. E ele parou e prestou atenção
E realmente era uma mensagem telegráfica. E a mensagem dizia SOS. Ou seja, ele falou assim, pô, mas peraí, mas tem alguém pedindo socorro. Agora o que é, não sei. E como ele estava ali no trânsito, tudo parado, tudo travado, nós estamos falando de uma época incipiente antes da telefonia celular. Então, era o auge, né? Faixa do cidadão, e no caso de cidades como Rio de Janeiro, VHF e tal. Mas como se tratava de uma situação, no mínimo, inusitada e que provavelmente estaria envolvendo alguém em perigo, e ele ali parado, o que ele fez? Ele realmente parou, ele encostou ali na ponte e pelo retrovisor ele percebeu que havia uma viatura logo atrás da polícia militar. Ele desceu, foi até essa viatura e relatou e apontou. E essa viatura começou a se comunicar com a sua central, dando a posição de visualização do que era aquilo. E o resultado disso foi o seguinte: a filha de um outro colega radioamador, e também todos já falecidos, essa moça hoje já uma senhora que já tem os seus netos, ela havia sido sequestrada. Ela havia sido sequestrada 2 dias antes e estava no cativeiro, nesse conjunto habitacional ali, num daqueles bairros proletários. Quando ela percebeu, através daquelas venezianas, com tudo trancado, tudo travado, as portas provavelmente presas, sei lá, com prego, com qualquer coisa, que ela estava de frente para o viaduto ali da Avenida Perimetral, ela arriscou o que ela via o seu pai fazendo sempre, e desde criança, viu, do seu pai ali no CW, na telegrafia. Ela começou incessantemente, através do interruptor que acendia aquela lâmpada na varanda, a fazer a transmissão do SOS que nós conhecemos. Em questão de mais ou menos uns 40 minutos, essa moça, na época, foi liberta do seu cativeiro e retornou ao convívio dos seus familiares. Essa história é uma história real, acontecida no Rio de Janeiro, no final dos anos 80, antes da telefonia celular, onde uma moça, filha de um radioamador, que praticava telegrafia, que praticava CW, ela enviou o seu SOS através da lâmpada da varanda do cativeiro e, num golpe de sorte, ou melhor dizendo, em realmente uma relação de causa e efeito, em função daquela quantidade imensa, milhares e milhares de automóveis que por ali passavam, e um deles era um radioamador, telegrafista, que conseguiu entender, quando bateu o olho naquela lâmpada, naquela cadência, ele percebeu que se tratava disso. E teve a presença de espírito e a sorte de estar dentro de um engarrafamento, bendito engarrafamento, que fez com que ele pudesse ficar parado ali e percebendo que havia uma viatura da Polícia Militar um pouco atrás do seu veículo, e foi até eles, e o resto é a história que eu estou contando para vocês. Uma pessoa que foi salva pela telegrafia através de uma lâmpada em uma varanda. Poderia ser através de uma buzina, poderia ser através de uma lanterna, poderia ser da forma que fosse. Então, quando disse aqui no nosso primeiro módulo, na junção, o léxico da palavra telegrafia, que vem das duas palavras gregas, teles, ao longe, grafos, escrever ao longe, as possibilidades são infinitas. Nós fazemos parte de uma espécie, o ser humano, ele tem essa necessidade fundamental de se comunicar e de conseguir desbravar as distâncias. E o radioamadorismo faz parte dessa história maravilhosa que continua progredindo a passos largos, tanto que nesse exato momento pairam sobre as nossas cabeças 3 radioamadores a bordo da Estação Espacial Internacional.
Então, nós vivemos momentos fantásticos e temos histórias muito bonitas para contar a respeito dessa modalidade fantástica que, com tudo isso, em minha opinião, deve ser preservada como uma modalidade muito legal, fundamental, estratégica e não deve ser rebaixada à matéria de prova, porque nós precisamos trazer cada vez mais pessoas ao radioamadorismo, cada vez mais brilhantes mentes para o radioamadorismo, em função de sermos uma atividade de experimentação técnica e científica. Nós precisamos trazer essa garotada para cá. A gente tem que trazer essa turma para dentro. Tá bom, pessoal? Práticas de telegrafia, 20 horas e 40 minutos. E eu gostaria de, juntando essa história e uma letra nova que eu gostaria de passar para vocês hoje. Na aula anterior nós vimos várias letras, inclusive a letra S de Sierra, que foi o único sinal transmitido por Marconi na sua primeira transmissão. A primeira transmissão para mostrar a funcionalidade do sistema. Por várias características, do transmissor era centelha, aquele alternador causava uma certa dificuldade, então foi transmitida a letra S de Sierra. A letra S de Sierra, recapitulando, são 3 tons breves. Esse é o S de Sierra. S de Sierra. Agora, em função dessa história que nós conversamos agora e de tantas outras que nós iremos conversar nas nossas práticas de telegrafia, porque a nossa história é muito rica e não contada, eu queria que vocês aprendessem a letra O de Oscar, a letra mais redonda que nós vamos aprender aqui no nosso código Morse/Veil ou código Veil/Morse. E a gente já falou sobre o Alfred Veil, o criador do código chamado Morse. Então, a letra O, ela é composta de 3 tons longos. O S são 3 tons breves. S e o O de Oscar. Então, letra S, letra O de Oscar. Então, letra O de Oscar são 3 tons longos, tá? Vamos fazer aquele processo que a gente sempre faz, de escrever e aprender, escrevendo e aprendendo. Por que isso, Fábio Ribeiro? O som chega até o seu ouvido, do seu ouvido, ele passa pelas sinapses cerebrais para fazer com que o seu braço, que sua mão consiga escrever. Todo esse trajeto deixa um subproduto que é a memorização. Tá bom? Escrevendo e aprendendo práticas de telegrafia, letra O de Oscar. O de Oscar. O de Oscar. O de Oscar. Escrevendo e aprendendo. Letra O de Oscar. Agora, meus queridos, uma característica interessante sobre o SOS. Todo mundo já ouviu falar nisso, todos nós já vimos isso em filmes, em histórias, mas o SOS, ele é executado, porque eu costumo dizer que telegrafia é música. Então, o SOS ele é tocado de uma forma como na música a gente chama de fermata. A fermata, na música, ela liga as notas, elas são tocadas em sequência. Então, o SOS ele é tocado da seguinte forma: letra S, letra O, letra S, tudo junto, assim. Atenção, esse sinal é tão importante que se um dia você ouvir, se você não puder fazer nada, meta a mão no telefone, ligue para alguém e diga: olha, na frequência tal, eu estou ouvindo esse sinal, um chamado de emergência, porque nós estamos lidando com vidas humanas em perigo. Ok? Vamos lá nas nossas práticas de telegrafia de hoje. SOS, letra S de Serra, O de Oscar, S de Serra, tocado como música em uma ligadura, numa fermata. Atenção, esse é o som de salvar vidas. SOS.
Preste bastante atenção. Di, da, di. SOS. Isso aqui é o som de um pedido de socorro. SOS, Sierra, Oscar, Sierra. Ok? Pessoal, nós já estamos aqui às 20 horas e 45 minutos. Acho que nos alongamos um pouquinho aí no nosso bate-papo, mas a finalidade não é somente e tão somente uma aula de telegrafia. É de nós trazermos à tona esses assuntos que fazem parte da nossa história não contada, que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte de uma quantidade imensa de possibilidades. Você pode estar no trânsito, você pode estar num navio, num barco, você pode estar como essa pessoa que estava num cativeiro e, piscando a lâmpada da varanda, conseguiu ser salva. E tantas outras histórias que nós vamos contar no correr aí das nossas práticas de telegrafia. Eu quero agradecer a gentileza de todos, queria convidá-los para estarmos juntos aqui também na quinta-feira, a partir das 20 horas. Esses vídeos eles ficam disponíveis aqui no Facebook, eu também estou colocando-os no nosso canal no YouTube. E eu vou preparar, isso é interessante, isso aqui nosso é um bate-papo para a gente ter mais intimidade com o assunto. Então essa semana eu vou deixar disponíveis links para você baixar letra a letra com o som característico de cada uma, para que você possa ir fazendo os seus exercícios e a gente vai tirando dúvidas e vai conversando. Hoje eu quero agradecer profundamente a todos que estiveram aqui com a gente, a todos os radioamadores, operadores da faixa do cidadão, a todos os nossos radioescutas, uma atividade tão importante que infelizmente o governo brasileiro deixou de lado. Vejo o descaso das autoridades com as pessoas interessadas em comunicações. A radioescuta é fundamental. E nós até algumas décadas tínhamos os indicativos das estações de radioescuta, o que trazia uma credibilidade, uma estrutura bacana para os praticantes, que são aos milhares no Brasil. Então, Ulisses Galete, um forte abraço a você, pessoal, lá do Espaço DX, da Rádio Aparecida, a todos que se dedicam à radioescuta e à divulgação da mesma, a todas as associações de radioamadores, aos peixes clubes, aos clubes de radioamadores e de faixa do cidadão, o nosso respeito, o nosso abraço. E que em breve todos os encontros possam retornar com as nossas feirinhas, com o nosso bate-papo e com as nossas confraternizações. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que participaram. E alô, Davi Prado Vieira, um abraço para você, a turma toda, César Augusto, Tiago Pereira Marcílio, enfim, se eu for citar todos aqui, a gente leva um tempão e talvez eu acabe esquecendo alguém. Eu quero agradecer profundamente a sua paciência. E se for da sua vontade, divulgue entre os seus amigos aí no Clube de Faixa do Cidadão, de Radioamadores, da Associação de Radioamadores aí da sua cidade, os nossos bate-papos aqui a respeito do rádio e das práticas de telegrafia com esse amigo de vocês, Fábio Ribeiro, Papai Yankee 2, November Victor, Peixes 2, Quebec 0865. Ok, gente? Um grande abraço, mais uma vez, meu muito obrigado. Dedico esse programa ao aniversariante de hoje, meu compadre André Alves, e a todos os aniversariantes, e principalmente aos nossos veteranos. Quantos radioamadores e radioamadoras que hoje estão QRT pela crueldade dos seus familiares, pessoas que envelheceram, que sustentaram suas famílias, que se sacrificaram e que hoje não têm a permissão dos seus familiares para continuarem desenvolvendo a atividade radioamadorística. Isso, no mínimo, é um crime. E, mais uma vez, eu quero fazer esse convite a você. Fortaleça a sua Labre, a Labre do seu estado.
Esqueça histórias do passado, o que aconteceu até hoje à tarde, nós já estamos na noite e amanhã será um novo dia. E as modificações virão das coisas novas que serão feitas. Então, da sua participação depende o sucesso do futuro dos nossos radioamadores e radioamadoras. Um grande abraço a todos, muito obrigado, fortaleça a Lábrea do seu estado e principalmente os grupos de radioamadores aí da sua cidade. Seja pequenininha, grande. Alô, pessoal da Faixa do Cidadão, Peixes Clubes, um grande abraço a todos, muito obrigado. Que Deus nos proteja e nos torne instrumento de sua paz. Eu desejo a todos uma excelente noite e que nós estejamos juntos mais uma vez aí na quinta-feira, a partir das 20 horas, e todo esse material fica disponível aí no YouTube, e aqui no Facebook e depois no YouTube. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela paciência, desculpem pelos erros, desculpem pelas falhas, mas a gente vai tentando aí. E eu quero mais uma vez desejar que nesses tempos tão sombrios, essa chama do radioamadorismo da Faixa do Cidadão continue a brilhar no meio de tantas dificuldades, porque de fato, quando tudo para, somente os radioamadores continuam. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado.